Quero começar contando que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem uma reunião hoje com Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes. A Vitória Bel é quem chega agora com as informações e o objetivo é obter o aval para o projeto PL antifacção que está dando o que falar, né, Vitória? Conta aí pra gente, bem-vinda. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Essa reunião que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal tem esse objetivo do presidente da Câmara, Hugo Motta, apresentar o parecer que Guilherme Derrite, secretário licenciado de Segurança de São Paulo e também deputado federal, apresentou sobre o projeto antifacção do governo e para ver ali se está tudo bem. Então ele vai se reunir com Alexandre de Moraes e também com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para saber se o texto elaborado por Derrite pode mesmo ser pautado, se está de acordo com o que o judiciário defende, se não está ferindo nenhuma lei antecedente e também não está ferindo a Constituição. Porque a expectativa de aliados do presidente da Câmara é que esse texto já seja pautado logo amanhã. Já está, inclusive, na listinha ali de pauta do presidente da Câmara, Hugo Motta. Se tiver tudo de acordo e tiver pelo menos o aval do Judiciário, do Centrão e da oposição, Hugo Motta deve levar isso à frente, mesmo com as discordâncias do governo. Vamos lembrar que esse projeto antifacção elaborado pelo Palácio do Planalto, ele prevê um aumento de penas para quem integra organizações criminosas, previa aí penas de até 15 anos para quem for membro dessas organizações. Só que o que acontece é que a oposição também vinha defendendo um outro projeto, que é o PL Antiterrorismo, de autoria do deputado Danilo Forte do União Brasil, que previa a equiparação dessas organizações criminosas no projeto de lei antiterrorismo lá de 2016, da época das Olimpíadas, inclusive. O que aconteceu foi que Hugo Motta fez ali um certo meio termo para agradar tanto o governo quanto a oposição. Pautou o projeto do Palácio do Planalto, mas colocou Guilherme Derrite, que é conhecidamente aliado de Tarcísio de Freitas e também um integrante da oposição, para ser o relator desse projeto de lei. E Derrite já fez algumas modificações, já apresentou um substitutivo e entre essas modificações, ele novamente enquadrou as organizações criminosas na lei antiterrorismo. O Derrite, inclusive, destacou em entrevista à Jovem Pan hoje mais cedo que ele não colocou o termo terrorista. No seu relatório ele também fala não se trata de enquadrar organizações criminosas como terroristas, mas a realidade ali no texto, no relatório que a gente lê, é que ele faz uma modificação na lei antiterrorismo de 2016 para incorporar as organizações criminosas. Ele diz o seguinte: incorrem nas mesmas penas previstas no artigo 2 da lei de 2016 as organizações criminosas, grupos também de milícias armadas. E daí ele descreve quem que pode ser, quais as características desses grupos. O que a gente também destaca é que ele coloca no texto que os crimes cometidos por essas organizações serão investigados, analisados pelas polícias civis estaduais e julgados pela justiça estadual, né? Portanto, aí pela justiça comum e não em níveis superiores da justiça federal. Isso também está dando o que falar no Palácio do Planalto e na base governista. A gente vai falar um pouco mais disso também mais à frente aqui no 3 em 1. Mas a expectativa é que até o final do dia o Hugo Motta tome uma decisão sobre realmente colocar esse projeto ou não em votação amanhã. Agora, Vitória, eu queria que você trouxesse um pouco também para a nossa audiência o bastidor do incômodo que o governo está com a indicação de Derrite, porque o líder do PT, Lindbergh Farias, diz como se o governo tivesse sido furtado, né, por aqueles nos quais ele confiou ao ver a indicação cair na mão do aliado de primeira hora de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e também secretário de Segurança Pública deste estado. Pois é, o líder do PT, Lindbergh, colocou ali no Twitter, disse que existe uma lei no Código Penal que prevê como crime quando você furta uma pessoa, uma vítima que faz algo de bom grado, que faz algo com boas intenções. E nesse tweet ele disse que, portanto, Guilherme Derrite furtou o projeto do governo de antifacção para ele, que é de oposição, poder se aproveitar eleitoralmente.
Fato é que esse projeto está na mão da oposição mesmo, e a gente lembra que era uma possibilidade do governo encampar essa pauta da segurança pública, um terreno que é até então novidade para a esquerda, para o presidente Lula, e serviria também como uma base forte para a campanha à reeleição. Só que agora eles se veem aí em meio a essa luta aí agora com Guilherme Derrite. O que Lindbergh Farias também destacou é que esse trecho que a gente comentou das investigações ocorrerem apenas nas polícias civis leva é inconstitucional, de acordo com ele, e leva a um enfraquecimento da Polícia Federal. Justamente para, de acordo com ele, que a Polícia Federal não faça mais investigações envolvendo organizações criminosas. Então, isso também foi destacado pelo governo como um grande incômodo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. A gente vai se falando aqui ao longo do 3 em 1. Vitória tem muita coisa para contar para a gente ainda. E eu quero te perguntar, a escolha de Derrite como relator do PL Antifacção foi acertada? Sim, ele conhece bem o tema. Não, outra indicação seria melhor. Ou é cedo para avaliar? Vamos ver qual que vai ser a tua escolha, se você vai por um lado, por outro, se vai ficar em cima do muro, tem opções para todos aí. Ô Bruno Musa, você entende que houve um furto com abuso de confiança ao acompanharmos a indicação de Derrite para esse projeto que veio por meio do governo? Pois é, vamos lá, Evandro. O primeiro ponto é que me parece que, mais uma vez, tudo se torna absolutamente político, e o tema... que aquela pesquisa mostrou que 80% das pessoas que moram dentro das favelas são a favor das incursões policiais e de tudo que está acontecendo contra o crime organizado, é deixado de lado por figurões políticos para colocarem as suas ideologias acima do que pensa a grande parte da população, em que no Brasil, eles, a população, nós, deveríamos estar acima de tudo e não ao contrário. Mas mais uma vez, essa pirâmide se inverteu no Brasil e os políticos se colocam acima da população. Então o Lindbergh vem a público falar que foi furtado porque colocaram o Derrite na relatoria e a relatoria agora, o Derrite, quer que as facções sejam colocadas como terroristas. Eu confesso que no final de semana me chamou a atenção quando eu li que o próprio Derrite, a Vitória Bel explicou agora aqui pra gente, que o Derrite não queria colocá-los como terrorista, mas sim apertar a punição, né? O ponto aqui principal, eu já mencionei, vou trazer isso agora aqui de volta e já passo a palavra. Eu tenho uma pessoa que é muito amigo meu há muitos anos, cliente meu na parte de investimentos, e que ele é de dentro ali das Forças Armadas, obviamente vou manter isso aqui em sigilo, e ele falou, a gente precisa de 6 meses para acabar com o crime organizado no Rio. Ele é do Rio de Janeiro, né? E rapidamente, Bruno Musa, eu preciso te interromper, peço desculpas, porque nesse momento o Lindbergh Farias está falando sobre essa situação e nós vamos acompanhar ao vivo para depois você então trazer a opinião desse seu amigo para a gente concluir aqui o comentário. Vamos lá, ao vivo. A Polícia Federal pode ser o Ministério da Justiça, mediante provocação do governador do Estado. Isso é inconstitucional. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador. Isso já está na Constituição Federal. O que estão querendo aqui, na minha avaliação, é tirar força da Polícia Federal, e quando eu identifico os mesmos setores da política aqui de dentro do parlamento que atuaram pela PEC da blindagem, pela PEC da blandidagem, estão enxertando esses artigos aqui dentro. Só que é muito grave. A Operação Carbono Oculto, que prendeu muita gente, que chegou no mercado financeiro, que pegou o PCC, com os combustíveis adulterados, a Operação Carbono Oculto só poderia ter acontecido se o governador do estado de São Paulo tivesse pedido a intervenção da Polícia Federal e da Receita Federal. Aí eu falo para vocês do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos uma Operação Carbono Oculto no Rio, um braço político no Rio. A Receita Federal pediu a interdição da Refit, lá naquela refinaria do Rio de Janeiro de Manguinhos,
Nós temos o maior devedor... Bom, acompanhamos um pouco aí do líder do PT, Lindbergh Farias, trazendo várias informações sobre segurança pública, sobre a maneira como a Polícia Federal tem de agir e aquilo que deveria, digamos, ser uma demanda ou uma autoridade dos governadores de estados. Se tiver alguma coisa relacionada também ao PL antifacção, a gente vai voltar ali com o Lindbergh. Mas, Bruno Musa, você estava contando a impressão e a análise que um amigo seu do Rio de Janeiro, né, faz sobre essa situação. Pode continuar. Ele é do Rio, das Forças Armadas, e ele me falou, a gente precisa de 6 meses para acabar com o crime organizado no Rio. E quais são as 3 condições? A população apoiar, a gente já viu pelas pesquisas, principalmente os moradores de favela que têm apoiado, a grande mídia noticiar de verdade, e o terceiro ponto, que é onde eu quero chegar com tudo isso, o judiciário manter preso. E aqui está o grande problema, porque por mais que o Derrite na relatoria possa, vamos a favor das punições mais severas, se você pega um juiz que simplesmente coloca na rua, e nós vimos nos últimos tempos cenas tristes, patéticas, de juízas dando risada com pessoas que foram presas em audiência de custódia e dando risada com eles, sendo que eles tinham sido pegos já pela 10ª vez, alguma coisa assim. São N casos ao redor do Brasil. Então, meu grande ponto aqui não é simplesmente isso vai curar todo esse problema. A gente precisa dar uma chacoalhada geral no Brasil e isso passa por todas as camadas do judiciário. José Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre esse furto que Lindbergh Farias diz que ocorreu na indicação do Derrite. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a relação do governo com o presidente da Câmara. Por enquanto, vamos nos ater à indicação e também a essa reunião que deve acontecer com Moraes e Gonê para definir e falar sobre esse PL. Diga, Zé. Olha, mesmo durante toda essa gestão, o presidente Lula e seus ministros ainda não entenderam o novo momento político. As forças dos poderes aqui mudaram, estão mais firmes em cada um e, inclusive, o Supremo tendo um protagonismo muito grande, que não deveria, chegando, por exemplo, a uma operação, essa mega operação no Rio de Janeiro. Mas o Congresso Nacional não é mais aquele vassalo de antes que era do Executivo. Hoje o Congresso Nacional ficou mais poderoso, sim, tem 55 bilhões de reais para distribuir entre estados e municípios, tomou ali parte da gestão e acabou com aquela chantagem. Se não votar comigo, não vou liberar os seus recursos para os seus municípios, para os seus votos e para os seus interesses, né? Que as emendas têm exatamente 1000 interesses e cada um decide o seu interesse aqui no Congresso Nacional. Além, evidentemente, de lidar com o orçamento, o Congresso Nacional tomou a iniciativa das leis. Antes, 84% dos projetos aprovados no Congresso eram de origem do Executivo. Agora inverteu, 74% dos projetos votados no último ano foram de interesse ou de iniciativa do próprio Legislativo. Além disso, os presidentes da Câmara e Senado estão sendo eleitos, com apoio do governo, mas com apoio também de todos os outros partidos. Portanto, acabou esta dependência e o governo tem que se ater à nova realidade. O governo, o presidente Lula tem que ser protagonista, tem que fazer um trabalho no Executivo, não no Legislativo. Mandar projeto para o Congresso Nacional é constitucional. Agora, como o Congresso vai votar e o que emendar, isto é um assunto do Congresso. Roubar seria o Executivo aprovar uma lei no Congresso Nacional, a fórceps, como se diz, ou seja, a goela abaixo. É o processo democrático. É assim, o Executivo manda e o Congresso Nacional decide o que passará. Ô Fábio Piperno, eu quero falar contigo também sobre uma visão do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, que concedeu uma entrevista à Globo News nesta segunda-feira. E eu vou trazer um trecho aqui do que ele disse, que ele não critica o fato de Guilherme Derrite tocar ou encabeçar a relatoria, mas que ele banaliza o crime de terrorismo ao fazer essa alteração. Ele coloca o seguinte: terrorismo em qualquer país do mundo é uma exceção para determinadas circunstâncias e não para qualquer atividade criminosa. E aqui se banaliza o terrorismo, de tal forma que a lei ficou com muitos artigos, com inúmeras situações, e eu insisto, o grande problema dessa proposta é que ela vai desestabilizar todo o sistema penal e processual brasileiro. Você concorda, Piperno? Claro que sim, nós já falamos sobre isso e vejo, é um projeto que fica muito distante realmente da realidade das práticas internacionais. Imagina se a Itália, por exemplo, fosse
classificar como terrorista todas as organizações mafiosas do país e os Estados Unidos, onde também o que não falta é organização mafiosa. Inclusive, o que a gente mais vê, por exemplo, em canais cabo, são seriados americanos tratando de questões policiais, né, de perseguição a gangues, de policiais atrás de grupos organizados e tal. Isso não existe. Agora, a organização terrorista é uma outra coisa. O que se faz com esse projeto é dar a ele um cunho, infelizmente, eleitoreiro. É óbvio que o governo manda um projeto, esse projeto ele tem que passar por mudanças, o Congresso tem todo o direito, e mais do que isso, o dever de melhorar esses textos. Agora, o fato é que o que o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez foi quebrar um galho eleitoral para um amigo, tá? Porque, primeiro, é o secretário da Segurança de São Paulo, declaradamente pré-candidato ao Senado, que se licencia do cargo para ir lá relatar um projeto em uma casa cheia de fardados que cumprem mandatos parlamentares. Ora bola, será que não tem nenhum general na Câmara, ou delegado, ou coronel, ou capitão em condição de relatar esse projeto? Por que alguém, coincidentemente pré-candidato, tem que sair do seu cargo para ir lá relatar isso? E segundo, eu acho que as suspeitas que envolviam esse projeto, ou pelo menos essa atuação, elas não apenas se concretizaram, mas elas pioraram. Porque essa questão de alguma forma, alijar a Polícia Federal dessas operações, isso soa muito estranho. Por acaso, a Polícia Federal, ela agiu mal em algumas dessas ações? Existe alguma corporação policial no Brasil melhor e mais bem preparada e com mais inteligência do que a Polícia Federal? Não sei, eu fiquei com essa dúvida.